Bem-vindos ao Deltamate, professor Thiago Crepe com mais uma questão do módulo 2, PISM 2025. Olha só essa questão, pessoal, muito bacana por sinal. Considere a sequência de números reais definida assim, ó. A figura a seguir ilustra como podemos obter tal sequência. Dispõe-se todos os números naturais em duas fileiras, sendo que na primeira linha coloca-se os números 1 e 2, na segunda linha coloca os números 3 e 4, e assim por diante. A sequência é obtida tomando o primeiro número da primeira linha, o segundo da segunda linha, o primeiro da terceira linha e assim por diante, né? Fazendo esse zigue-zague aqui. Ó. E aí na letra A ele pergunta, determine o centésimo termo, e na B ele pergunta qual a soma dos 100 primeiros termos. Olha que bacana a questão, galera, muito bacana mesmo. Essa questão aqui, ele dá uma sequência que a princípio não tem uma lógica bem definida. Mas quando ele mostra a disposição assim, através de duas fileiras, vou até colocar aqui, ó, a primeira fileira e a segunda fileira. Olha o que acontece. O primeiro termo que está na primeira fileira, né, o primeiro termo que está circulado, é o 1. O próximo é o 5, ou seja, daqui para cá, o que aconteceu? Somaram-se 4 unidades. Agora, o próximo termo que está destacado, né, circulado, é o 9. Então, nós somamos aqui o quê? 4 termos também, 4 unidades. Então, reparou que formou uma PA aqui de razão 4? E olha o que acontece na segunda fileira. É a mesma coisa. Ó, o primeiro termo que está aqui marcado na segunda fileira é o 4. E o próximo termo é quanto? É 8. O que aconteceu aqui? Somou 4 unidades. E aí, qual que é o próximo termo? Repara, ó, aqui é 9 e 10, a próxima linha seria o quê? 11 e 12, de acordo com o que ele falou lá no texto. Então, aqui, ó, o próximo termo que eu ia circular seria o 12, ou seja, reparou que aqui a gente também somou 4? Então, formou uma PA, né? Uma PA em cada uma das fileiras. E aí, olha que legal. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira fileira. Se eu quero, né, para resolver a letra A, eu quero o centésimo termo. Então, se eu quero o centésimo termo, você vai ter que ter 50 termos na primeira e 50 termos na segunda, concorda? Porque eu quero o centésimo termo da sequência. A sequência é a original. Então eu vou ter 50 termos na primeira fileira, 50 termos na segunda fileira. E aí o total da sequência vai dar 100 termos. Repare que sempre vai ser assim, ó. Eu pego um termo da primeira, um termo da segunda. Um termo da terceira, da primeira, um termo da segunda. Um termo da primeira, um termo da segunda. Então, assim a gente define, né, sempre alternando. Primeira, segunda, primeira, segunda. Então, se eu quero 100 termos, 50 de cada uma. Portanto, vamos formar aqui, ó. Na primeira fileira, qual que é a PA que formou? Vou colocar de vermelho. É o 1, o 5, o 9 e eu vou ter aqui, ó, um termo que eu vou chamar de A50, beleza? É o termo de ordem 50 da primeira fileira. E na segunda fileira, o que vai acontecer? Eu também vou ter uma PA. E o primeiro termo que aparece ali é o 4, depois é o 8, depois é o 12, até chegar no. Para não chamar de A50 também, eu vou chamar de B50, mas é o termo de ordem 50 que aparece na segunda fileira. Beleza? E quem que vai ser o centésimo termo? Repare que na letra A ele que é o centésimo termo. O centésimo termo dessa sequência, galera, vai ser esse cara aqui, ó, o B50. Por que eu tenho certeza que vai ser ele? Repara que aqui sempre vão aparecer os termos de ordem ímpar. Ó. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, os termos de ordem par, né, o segundo termo, o quarto, o sexto termo, sempre vai aparecer na segunda fileira. Então, o centésimo termo vai estar aqui, ó. Ele vai ser o termo da segunda fileira, o termo 50 da segunda fileira. Beleza? Show de bola. Então, na letra A, a gente precisa determinar quem que é esse B50 aqui, ó. Vamos determinar aqui, ó. Olha como é que vai ser simples. Pessoal, a fórmula do termo geral de uma PA vai ser essa aqui, ó. O B50, ele vai ser dado pelo B1, né? Ou seja, o primeiro termo, que vale 4. Repare que ele vale 4 aqui, ó. Mais N menos 1, ou seja, se eu tenho 50 termos, 50 menos 1 vai dar 49, vezes a razão, que é 4. Então, ó, resolvendo aqui, 49 vezes 4 vai dar 196, mais 4
vai dar 200. Então, o B50 é 200. Só que esse B50, ele é o centésimo termo, beleza? Então, ó, ele é o centésimo termo da sequência original. Tudo bem? Então, a letra A está determinada. Resolvemos aqui, encontramos o centésimo termo. Agora, na segunda, ele quer determine a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência. Então, eu vou ter que somar todo mundo. E como que eu vou fazer para calcular essa soma? Eu vou ter que calcular a soma dos 50 termos aqui com os 50 termos aqui. São duas peças, a gente resolve ela de maneira bem simples. Mas aí a gente vai precisar desse carinha aqui também, do A50. Então vamos resolver ele aqui, ó. O A50 a gente resolve de qual maneira? Ó, A50 vai ser o A1, que aqui, ó, tá aqui marcado. Então ele vai ser 1, mais N menos 1, como são 50 termos, também vai ser 49, vezes a razão, que também é 4. Portanto, quem que vai ser o A50, pessoal? Vai ser 49 vezes 4 dá 196, mais 1, 197. Beleza? Então aqui, ó, está marcado. Mas repare que esse cara aqui, ele é só o A50. Por que eu calculei ele? Porque na fórmula da soma, então, só marcar aqui, ó, a letra A está aqui, ó. A resposta da letra A está aqui. Agora vamos para a letra B. Para a gente calcular a soma dos termos, o que eu vou ter que fazer? Ó, a fórmula da soma é Sn é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, o que nós precisamos, pessoal? Do primeiro termo e do AN. No caso, se eu quero calcular a soma dos 50 termos, né? Porque eu vou calcular 50 da primeira e 50 da segunda, para dar o total dos 100 termos que ele quer. Então, se eu quero calcular os 50 termos da primeira fileira, por exemplo, eu vou ter que calcular o A50 aqui, por isso que nós precisamos calcular ele. Então, vamos, ó, fazer a soma da primeira fileira e a soma da segunda fileira. A soma da primeira fileira vai ser o quê, pessoal? Ó, vou pegar 1 mais o A50, que no caso é 197, vezes o número de termos, que vai dar, que são 50 termos, né? Dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 198 vezes 50 dividido por 2. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, soma dos 50 primeiros termos. Soma dos 50 primeiros termos. Então, essa soma aqui dos 50 primeiros termos vai dar 198 vezes 50 dividido por 2, ou, em outras palavras, 198 vezes 25. Fazendo aqui rapidinho, nós encontramos 4.950. Beleza? Esse aqui é a soma dos 50 primeiros termos da primeira fileira, tá, pessoal? A gente encontrou esses carinhas aqui. Agora, vamos encontrar da segunda, né? Vamos encontrar os outros 50 para dar os 100 que ele quer. Vou colocar aqui, ó. Aí, o que acontece? Ó, segunda fileira, a soma dos 50 primeiros termos vai ser dada pelo A1 da primeira fileira, que é quanto? O A1 da segunda fileira, quer dizer, 4. Mais o A50 da segunda fileira, né? Que a gente calculou que vale 200. Vezes o número de termos, que são 50. Vou colocar aqui. Dividido por 2. Então, a soma desses 50 termos vai dar o quê? 4 mais 200, 204. Vezes 50, dividido por 2. Essa soma aqui vai dar, vamos calcular aqui rapidinho, 204 vezes 25, que vai dar 5.100. Beleza, pessoal. Então, nós encontramos a soma dos 50 termos da primeira fileira, a soma dos 50 termos da segunda fileira. Basta a gente somar agora, né? Então, isso aqui, ó, vai dar 10.050. Quando a gente somar todos os termos. Então, a soma dos 100 termos que ele quer vai ser 10.050. Beleza, pessoal? Aqui, então, é a resposta da B. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um grande abraço.